Olá, pessoal. Esse é o podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru, estou aqui com a minha sócia. Ariane Abdala, estamos de volta depois de umas férias do podcast. Só do podcast, né? Porque Só nós do continuamos podcast. trabalhando muito. A nossa convidada do dia é a Mari Dias. Oi, Mari. Olá, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês hoje. Nós estamos felizes que você está conosco. Então, vou apresentar a Mari. Ela é fundadora da GUP. Já ela vai explicar o que é a GUP. Ela foi trainee da Ambev, depois gerente, business partner lá na Ambev. Ela se formou em administração na FEA, USP, e ela fez especialização em Stanford. Esse é o mini currículo. Então, Mari, começa contando pra gente o que é a GUP, o que é esse negócio que você montou. Legal. Bom, a GUP, ela é uma HR Tech, né? Que agora tem algumas startups de RH nascendo, então ganha uma categoria, assim como as fintechs ganharam. Quando a gente começou não tinha muito isso, mas agora dá pelo menos pra gente conseguir uma categoria, né, aí nesse mundo de startups. O que a gente tenta resolver com uma startup de RH é um dos principais problemas que eu vejo, né, dentro das empresas, que é o recrutamento. Então, é uma dor de empresa pequena, é uma dor também de empresa grande, e eu comecei a vivenciar intensamente essa dor quando eu trabalhava na Ambev, há 5 anos atrás, e eu vi a dificuldade da gente conseguir realmente acertar no recrutamento e fazer com que esse processo fosse ágil e ao mesmo tempo um processo legal, né? Então o trabalho é onde você passa a maior parte da sua vida. Muitas vezes vocês conhecem várias pessoas que trabalham super potencial, mas trabalham num lugar ruim, ou estão numa posição que não tem match com o perfil, e a pessoa desperdiça um puta de um talento. E da mesma forma, quando a gente tá do outro lado tentando contratar, a gente sabe a dificuldade que é a gente encontrar a pessoa certa. Então, o que a gente quer é tornar o recrutamento muito mais ágil, mais assertivo e mais bacana no processo, né? Então, pensando como candidato, ele se inscreve e em alguns processos nunca tem feedback, são aqueles processos infinitos que ele tem que ficar preenchendo 500 mil coisas, fazer milhares de testes, não tem resultado dos testes que ele fez, e do lado da empresa é super difícil também, né? Então, para um gestor, para um RH de uma empresa que faz muitas vagas, é um negócio super complexo. Então, a gente está tentando fazer com que esse processo seja muito mais simples para todo mundo também. A GUP já conseguiu eliminar aquela pergunta: que bicho você seria? Já. Olha que maravilha, hein? Ou quantas bolinhas de gude cabem nessa sala? E aí a nossa solução, ela usa a base, né, tecnologia. Então, como é que a gente mata o currículo de papel, ajuda as empresas a automatizarem esse papel esse processo por meio de uma plataforma que engloba desde a abertura da vaga, a condução e o formato de toda a jornada do processo seletivo, até o fechamento da vaga, comunicação com os candidatos. E a gente tem um algoritmo de inteligência artificial próprio, que a gente desenvolveu para ajudar a empresa a encontrar qual que é o maior matching desses candidatos e afinidade com cada tipo de vaga que ela trabalha. Então, um pouquinho aí do que é a GUP. E por que GUP? Da onde veio esse nome? Tem a parte que a gente conta para as empresas, né? E a gente conta essa história para fora, e a parte verdadeira, qual que você quer saber? A gente quer as duas. Começa da verdadeira e depois a gente vai pra oficial. Legal, gente. A verdadeira é o seguinte, a gente tinha acabado de sair da Ambev, ia fazer já depois de 2 meses a nossa primeira feira de recrutamento para lançar o MVP da GUP, conseguir um dinheirinho ali para fazer camiseta nossa, e aí eu precisava colocar o nome da empresa, né, pra gente nessa feira de recrutamento. Aí a gente escolheu um outro nome, só que a gente viu no Google, já tinha mandado fazer a camiseta, viu no Google, o domínio já tinha sido comprado. Aí a gente ficou, caramba, e agora, tal, como é que faz? E aí numa noite a gente fez um brainstorming e chegou, puxa, GUP faz sentido. Mas na parte, assim, de falar, da escrita, não que tivesse um significado. Totalmente aleatório. Totalmente aleatório. E aí a gente colocou GUP. Depois que a gente descobriu, nessa época tava tendo um surto de dengue, a gente descobriu que tinha um peixinho laranja, que ele come o mosquito da dengue. E aí que esse peixe laranja, quando você coloca GUP, só vinha o peixe laranja. Então até pra parte do SEO no Google, assim, foi terrível. Eu lembro até hoje o nosso sócio, o CMO, que é fundador também, o dia que ele tirou o peixe laranja da primeira parte do Google, foi assim, nossa, festa, comemoração. Então tem uma parte não glamour, né, que, puxa, tem várias coisas que a gente conta pra fora, mas a realidade sempre é diferente. E o que a gente envelopou depois é que GUP é o G de gerações, dando um up,
rumo ao matching do candidato com a empresa, que é o Y, né? Esse encontro. Gente, E a gente muito bom. envelopou tudo isso. E hoje a gente tem já um jargão pro GUP, que é o Go Up, né? O vamos pra cima, vamos que vai dar certo. Então, tiveram evoluções também desse nome. Muito bom. E quem é a gente? Quando você fala a gente saiu da Ambev, como é que foi essa criação? Conta um pouco pra gente de onde veio essa ideia, em que momento da Ambev, da sua carreira na Ambev, você resolveu fazer isso? Aonde virou a chave? Qual foi o turning point? E quem são as pessoas que estavam com você desde o começo? Legal. Eu sempre, assim, eu saí da faculdade, me formei, entrei no treino da Ambev, me apaixonei pela cultura, me visualizava crescendo ali dentro. Eu, diferente de outros empreendedores, eu não tinha o sonho de empreender. Eu queria crescer ali dentro, fazer carreira ali. Só que em um dado momento, depois de 4 anos na operação, eu comecei a vivenciar muito as dores do recrutamento e pensando no recrutamento como escala, né? Como é que a gente faz para que esse processo tenha mais padrão, tenha mais metodologia, para que a gente use melhor os dados, porque se a gente parar para pensar, o processo de recrutamento desde a Revolução Industrial, ele não mudou muito, né? A gente tem um monte de gente se aplicando, você coloca provas, etapas, e aí você faz um grande filtro. E você também usa os bias, os vieses inconscientes, né? Eu acho que para essa posição é essa faculdade ou é esse curso, são esses pré-requisitos, mas a gente não analisa se realmente as pessoas que têm aquelas características são as que mais performam. São as que mais ficam na empresa. Então, comecei a me questionar muito nesse ano, assim, puxa, vamos começar a usar os dados, fazer correlações, entender, puxa, se tem correlação as coisas que a gente está pensando em colocar no recrutamento com performance. Esse ano era que ano? 2014. Faz um tempinho, né? E aí, a gente, tentando resolver esse problema, eu me envolvendo em vários projetos ali dentro, eu comecei a conversar muito com a Bruna. E o agente vem daí. A Bruna é cofundadora junto comigo, nós somos em 4 cofundadores. E ela trabalhava 8 anos na Ambev, batedora de meta, usava um cordão cheio de brocha, assim, de bônus duplo todo ano. E ela era gerente nacional de recrutamento e estava implementando uma ferramenta para centralizar todo o recrutamento da companhia. E eu brigava com ela todos os dias. Falava assim, Bruna, essa ferramenta não tá dando certo, eu tenho um monte de problema, a verdade é que o campo não usa, porque a ferramenta é complexa. E aí, ao mesmo tempo, eu pensando nessas coisas de dados para o recrutamento. Até que teve um dia, no meio de uma viagem, num voo, que eu tive um insight de, puxa, e se a gente tivesse uma ferramenta super simples, super ágil, que todo mundo quisesse usar, porque aquilo vai ajudar, porque vai tornar o recrutamento mais fácil. E aí eu comecei a pensar nos dados, como que a gente poderia montar isso, e nesse dia eu cheguei dessa viagem, liguei pros meus pais e falei, vou sair da Ambev e vou criar uma empresa. Foi um negócio assim. Eu fiquei uns 3 meses com isso na minha cabeça, né? Estudando o mercado, analisando, vendo se isso era uma dor só da onde eu estava, era uma dor de todas as empresas. Não sabia o que era Canvas, não sabia nada, nem por onde começar. Então, eu comecei a acessar muitos amigos empreendedores. Eu tinha vários amigos que já estavam criando startups, já estavam startups maiores. Peguei café com todo mundo pra gente trocar. Falei, me ensina, como é que eu tiro uma ideia do papel? E aí, todo mundo falou muito de Mari, assim, pra você começar bem o negócio, tem que achar a pessoa certa pra fundar esse negócio com você. E quando eu fiz a minha listinha das 3 pessoas pra fundar esse negócio comigo, a Bruna era a primeira da lista. Aí eu só fiquei na dúvida, assim, como é que eu vou tirar a Bruna da Ambev, né? Carioca, vai, se muda pra São Paulo comigo, vamos vender os carros, morar juntos, economizar dinheiro. É um negócio muito doido, né? E aí foi assim que 2 meses ali, conversando muito com ela, ela também falou, Mari, vamos fazer. Se mudou pra São Paulo, ela não era daqui. Aí eu fui atrás pra convencer meu irmão também. Meu irmão era sócio de uma consultoria de inovação, ele que ajudava a gente nas madrugadas a tirar a ideia do papel. E aí, depois, no começo do ano de 2015, os 3 venderam os carros. Todo mundo morava sozinho, a gente foi morar juntos num apartamento para economizar dinheiro. A gente comprou mesas do OLX, colocou no meio da sala para fingir um ambiente de trabalho, porque o home office gerava uma certa ansiedade para mim. Eu achava aquilo errado. É doido isso, né? Eu estava acostumada com um estilo de trabalho que tinha meio que hora para entrar, tinha tudo certinho, não tinha muita flexibilidade. E não é a vida de empreendedor. Então, quando eu me vi numa sala com o meu computador no colo, né, sem ter aquela rotina de sair de casa, eu falei, puxa, tem algo errado. Então, a gente fez um escritório dentro da sala e assim a gente começou a GUP com os 3. E aí, depois de alguns meses, veio o 4º fundador, que é o Robson, e o CTO, que aí ajudou a gente a alavancar tudo. Você teve que construir a atitude empreendedora? Isso que você falou do home office é super interessante. Sim.
Hoje, isso não estava claro para mim na época, mas hoje eu vejo que eu já tinha isso antes, né? Então, dando alguns exemplos. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu irmão tinha 6, 7 anos, ele pinta super bem, ele, assim, é um artista, né? E aí eu falei assim, pô, Gui, pinta essas revistinhas aqui, aí eu comprava umas coisas pra ele pintar e eu vendia na frente da minha casa, com 10 anos de idade. E aí, quando eu tava no colegial, assim, 15 anos de idade, eu ia na 25 de março, comprava esmalte, bijuteria, porque era na época, né, que as meninas queriam começar a usar tudo isso e vendia no colégio. E isso eu acho que é uma atitude empreendedora, né? E na faculdade, por exemplo, quando eu entrei na empresa júnior, um mês depois que eu entrei, eu falei, puxa, tem todas as áreas aqui, mas tá faltando uma área de responsabilidade social. A gente é uma universidade pública, poxa, precisa dar algum give back para a sociedade. Criei uma área de responsabilidade social que fez vários projetos naquele ano. Então, eu consigo hoje lembrar de várias coisas que são atitudes onde eu vi um problema e tentava resolver. Eu não sabia que isso poderia ser uma atitude empreendedora, intraempreendedorismo, mas eu acho que é muito isso, né? Você vê um problema, você ser proativo na resolução daquilo, colocar a mão na massa e fazer. Então, até quando eu saí da Ambev, tinha algumas coisas de hábitos que foram muito difíceis para eu fazer essa transição, né, corporativa, com uma rotina diferente de startup. Mas eu acho que o mindset que eu sempre tive me facilitou. De mão na massa, se arriscar, né? Você falar assim, puxa, a primeira vez que a gente vendeu a Gup para um cliente, eu vendi um PPT. Eu vendi um sonho. Né? E foi para uma empresa super grande que comprou a solução para a América Latina toda. E eu não tinha um produto. E eles colocaram ainda a gente para concorrer com muita solução que existia lá fora. Tive que concorrer com um monte de startup, tinha muito mais dinheiro que a gente. E a gente vendeu o sonho, assim, de, puxa, acredita, a gente quer fazer isso, isso, isso. E aí, eu acredito nisso. Você vende o sonho que é realizável. Porque senão você quebra a expectativa do outro lado. E aí, você vende e vai, coloca a mão na massa, energia. Acho que eu sempre tive uma cabeça muito do vai dar certo, né? E fazer dar certo. E aí, as coisas vão acontecendo. E o que você acredita que você teve que desenvolver nessa sua jornada de ter uma empresa? Que capacidades que você teve que construir? Nossa, acho que todas, assim. Tive que me reinventar muito, né? Numa startup a gente fala que, por exemplo, a Gup cresce, multiplica 5, multiplica pelo menos 3 vezes todos os anos, desde que a gente começou. Então, se a empresa multiplica assim, eu tenho que multiplicar pelo menos 5. E você crescer pelo menos 5 vezes é difícil, você tem que se esticar muito, né? Então, uma das coisas que eu sempre fiz e tento continuar é sempre estar com gente melhor do que eu. Então, quem são os empreendedores que estão na minha frente que eu preciso estar perto para sugar alguns aprendizados que eles tiveram para eu tentar errar um pouco menos nessa jornada. Coisas que eu tive que desenvolver, eu aprendi muita coisa, né, na minha empresa passada, mas eu tive que também reaprender e ver que não era tudo 100% que eu tinha aprendido que eu ia colocar na empresa que eu estava criando. Então, você diz a Ambev e a Gup. Exato. Então, num primeiro momento, eu falei, puxa, eu amo essa cultura, vamos colocar. Mas depois a gente foi adaptando e hoje a gente tem uma cultura que é outra cultura. Né? Que a gente foi desenvolvendo com as pessoas também, que a gente ia contratando e trazia os seus valores e a gente ia fazendo um mix disso tudo. Coisas que eu fui aprendendo foi que, puxa, ainda mais um ambiente agressivo de crescimento igual uma startup, você precisa de muita colaboração, muito trabalho em time. Então, isso foi um negócio que a gente teve que desenvolver muito, estimular muito, em um ambiente de alta pressão por resultados, mas de grande confiança. Isso é algo que eu tive que fazer curso, coach, terapia também, para ajudar como é que se constrói um time onde as pessoas têm que se arriscar o tempo inteiro para inovar, mas num ambiente seguro, onde tá tudo bem errar, desde que você erre rápido, você divida com os outros o erro, tá tudo bem você não saber tudo, desde que você vá atrás do conhecimento. Então, esse tipo de mindset eu tive que me reinventar muito. É um processo difícil porque você vai quebrando as verdades que estão na sua cabeça, né? Uma das coisas que eu aprendi é que na nossa cultura, o juntos somos mais fortes, que é um dos valores, é uma das coisas que faz a Gup se reinventar o tempo inteiro. Como você precisa de muitas habilidades diferentes e que são criadas o tempo inteiro novas habilidades na startup, que novos cargos que não existiam aparecem e tudo mais, o único jeito desse negócio dar certo na minha cabeça é as pessoas se ajudando.
Então, isso a gente colocou muito forte. Outra coisa que a gente colocou forte é a startup ela tem menos recurso que os seus grandes concorrentes do mercado, que ela está desafiando algum gigante sempre, tem menos marketing, tem menos tudo. Mas tem uma coisa que se ela se aproveitar bem, ela se diferencia pra caramba, que é o usuário. Aquele carinho incrível com o usuário. Aquela proximidade, é que assim, eu não posso não ter o melhor produto agora para você, mas eu vou fazer de tudo para te atender. Então, isso é algo que a gente colocou desde o dia 1 da Gup. Quando a gente vendeu o primeiro projeto, que eu só tinha o PPT, o primeiro produto, quando ficou pronto, ele não estava 100%, né? Mas, o que acontecia? A inteligência que eu vendi foi assim, puxa, eu vou te entregar o ranqueamento dos candidatos. Eu tinha um algoritmo de inteligência artificial na época? Não tinha. O que era inteligência? Eu e a Bruna, em diversas madrugadas, olhando todos os vídeos, todas as avaliações e ranqueando todo mundo. Nossa. E a gente coloca esforço e suor, mas assim, o cliente tem que ficar satisfeito. Então, algumas coisas, esses valores, a gente foi vendo que, puxa, fazia sentido a gente reforçar na nossa cultura. E cultura é um negócio que eu aprendi ser vivo. Por exemplo, a companhia ela tem os 10 valores da cultura que são super legais, eu admiro muito. Ambev. A Ambev, mas são os mesmos valores que quando eu entrei. Na startup, eu acho que as coisas mudam muito rápido. Então, como é que a gente começou a nossa cultura? Foi um dia a gente sentou, os founders, colocou num papel o que a gente tem que é muito importante pra gente, que a gente quer encontrar pessoas que tenham a mesma coisa. E foi assim que a gente colocou a primeira versão da cultura. Só que aí outras pessoas foram entrando, inclusive essas primeiras que a gente foi trazendo como sócios também da Gup, e a gente via que, puxa, faz sentido ela pensar diferente. Vamos adaptar? Então, uma coisa que eu aprendi que é diferente, que eu acho que a cultura evolui também, com o crescimento da empresa e com as pessoas que vão formando também. E aí a gente vai evoluindo essa cultura. E a sua última pergunta, o que eu vejo lá na frente, o quanto grande esse sonho pode ser? Puta, o sonho pode ser gigante, assim. A gente não largou tudo, um custo de oportunidade grande, se arriscando e tudo mais para fazer um negócio mais ou menos. Eu quero realmente transformar esse mercado de gestão de pessoas como um todo. As startups têm um estilo de ser, um tipo de pessoa que hoje as empresas grandes estão buscando muito, né? Que é essa pessoa que vai atrás de resolver problemas, que ela não se limita ao escopo que foi inicialmente pensado para ela. E eu queria entender se na Gup é assim também, se você vê o seu time desse jeito, e como você constrói, você e, claro, os outros fundadores, as outras pessoas da Gup, constroem esse time dessa maneira. Isso é uma habilidade que você olha já na seleção, ou é um jeito de ser que pode sim ser construído? Com certeza pode ser construído. Eu não acho que ninguém vem pronto. É igual quando a gente fala de recrutamento. Puxa, eu vou contratar com base na cultura. Eu não acredito que você consiga contratar alguém 100% exatamente na cultura que você tem. Então, você tem que ver assim, puxa, tem boa parte dos valores que a gente tem aqui na cultura e muitos dos valores de atitude empreendedora estão na nossa cultura, mas também tem um papel gigantesco nosso de desenvolver e dar exemplo. Então, assim, eu acredito que a cultura, ela só acontece não quando ela tá na parede, quando dia sim, dia também, e nos dias difíceis, você dá o exemplo. Então, se eu tô falando, por exemplo, que eu tenho um valor de integridade, na hora que alguém fizer alguma coisa muito errada e não ética, eu tenho que demitir. Isso também é dar o exemplo. Então, também é você, nas horas difíceis, você conseguir executar. Já aconteceu na Já Gup? aconteceu. Já aconteceu. E foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez. Uma pessoa de altíssima performance, que trazia muito resultado pra gente, que fez uma vez, a gente deu recado, falou que não tinha segunda chance, fez a segunda vez e a gente teve que demitir. Então, difícil, mas é aí que você realmente dá o exemplo pra todo mundo do que funciona. A vida é cheia de percalços, não é, Mari? A vida sim. empreendedora, ainda mais. Qual o maior perrengue que você passou nesses últimos 6 anos? Olha, acho que são tantos. Acho que os perrengues, assim, hoje, quando a gente olha... Depois que a história passa, tudo fica simples, né? De falar, puxa, acertei, puxa, errei, mas na hora você nunca sabe. Então, por exemplo, teve uma vez que foi o primeiro fundraising que eu fiz. Errei pra caramba no como conduzir, o que eu tinha que olhar do Venture Capital, tudo. E aí que eu ganhei uma proposta, né? E eu tinha 2, 3 meses no caixa. E já tinha pai de família trabalhando com a gente. E eu precisava do dinheiro para rodar o caixa. E aí, quando veio a proposta, eu li o contrato, eu falei, puta, tem alguma coisa errada. A gente vai perder governança, vai perder várias coisas. Aí, o que eu fiz de novo? Fui atrás dos meus amigos empreendedores, dividi com eles, me deram várias dicas. Falei assim, Mari, acho que não dá para você seguir com isso.
Hoje, vendo, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas naquela época, o que eu tive que fazer? Cheguei pros meus fundadores, sócios, falei assim, gente, seguinte, pra gente conseguir manter todo mundo e não demitir, fazer alguma coisa pra esse negócio dar certo, sem salário pra todo mundo durante 5 meses, a gente pega dinheiro de um, empresta pro outro e vai dar certo, e a gente vai ter que se reinventar na venda pra fazer esse negócio vender. E aí a gente foi atrás de outro investidor, felizmente fechou com um que é espetacular, que é nosso sócio até hoje. E quando o dinheiro, legal dessa história, quando o dinheiro caiu na conta, ainda demorou pra gente usar o dinheiro, porque a gente se reinventou tanto, começou a vender bem mais do que vendia antes. Mas puta perrengue, gente, assim, nessa hora, hoje legal de contar essa história, mas nessa hora, puta, eu chorava dia sim, dia também. Assim, e aí, gente, pô, larguei tudo, você cria uma expectativa, um sonho na cabeça de todo mundo, e esse negócio pode quebrar amanhã, né? E como que se trata esse medo? Então, Por que as pessoas não percebem? Por que ele não te atrapalha, não te deixa... Porque muita gente Sim. deixa de realizar, É. né? Muitas vezes a gente deixa de realizar porque tem medo. sim. Tem um negócio, né, que esse ano, 2019, foi o ano da vulnerabilidade. Todo mundo tem falado muito sobre isso, né? Verdade. E tem um negócio muito legal que, assim, já está comprovado que as pessoas que reconhecem a sua própria vulnerabilidade, elas conseguem ter uma performance muito maior. Porque ela sabe que tá tudo bem eu ter um medo. Deixa eu ver como que eu resolvo esse negócio. E aí, aquele medo não bloqueia. Então, eu acho que, assim, todo mundo que tá pensando em criar alguma coisa ou se arriscar na própria empresa que tá, reconheça que faz parte, não existe super-homem, super-mulher, sabe? Tipo, vai ter os medos, vai ter as frições, vai dar errado várias vezes e tal. Mas o que me ajuda? Eu acho que eu tenho uma certa autoconfiança também, assim, sabe? Do vai dar certo. Qual o erro que você via quando você estava na grande corporação e hoje, assim, o erro mais recorrente que as pessoas cometem quando vão contratar? Alguns, assim. Primeiro, de você precisa reconhecer o que você não sabe. Então, você já começa o recrutamento escrevendo o quê? O job description. Os pré-requisitos da vaga. Onde muitas vezes você está descrevendo um super-homem, uma super-mulher perfeita que não existe, né? Então, eu acho que a primeira coisa é, vamos olhar os dados. Quem são as pessoas que estão indo melhor? O que elas têm em comum? Deixa eu trazer esse conhecimento do que já existe para talvez refazer o job description da vaga, né? Então, acho que esse é o primeiro. O segundo, que esse é um processo que deve ser estruturado. É um processo. O recrutamento é uma metodologia. Então, ainda mais quando você faz com volume, você tem que criar suas etapas, você tem que entender muito bem quais são as etapas que você coloca para cada tipo de pessoa, se faz sentido colocar teste ou não faz sentido, quantas dinâmicas tem que ser muito bem estruturado. E numa entrevista, ela não é um bate-papo. Ela tem que ser um processo racional, onde eu tenho que chegar num papelzinho, vamos pensar uma coisa simples, não tenho GUP, não tenho nada, quero mudar o meu processo seletivo aqui da empresa. Eu vou pegar uma folha sulfite e vou escrever, quais são os valores da minha cultura? Legal, são esses 3 valores aqui. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para que na resposta do candidato eu consiga saber se ele tem ou não tem esses valores? Eu vou lá e escrevo. E não é fazer pergunta direta, né? Puxa, Marcela, você trabalha ou não trabalha em equipe? Logicamente, a Marcela vai falar que trabalha em equipe, né? Então, eu fazer perguntas situacionais. Então, Marcela, me conta um exemplo que você precisou escolher. Coloca coisa difícil. Você precisou escolher entre trabalhar mais junto com as pessoas ou resultado. E por que você tomou essa atitude? Enfim, faz perguntas situacionais. E coloca outras perguntas que você quer ver, enfim, habilidades técnicas que você quer verificar. Escreve, coloca pontuação de 1 a 5, coloca os pontos que você identificou de cada uma das perguntas, porque aí no final você fala assim, puxa, de tudo que eu queria ver, eu consegui exemplificar 7,5. Aí você vai pro próximo candidato. Puxa, esse daqui é 6,5. A gente tem que acabar tanto com os achismos, né? Quantas vezes alguém foi para uma entrevista e falou assim, não sei. Putz, a entrevista não foi muito bem estruturada, né? Esse não sei já não é um bom sinal. Se o santo não bate, mas a nota é boa, o que a gente faz? Então, o que é o santo não bate, né? Então, assim, o santo não bate muitas vezes pode ser uma empatia. Empatia, ela é importante. Por que se você vai trabalhar comigo, é importante a gente ter uma certa empatia. Então, empatia eu posso traduzir como se colocar no lugar do outro. E aí eu posso entender se isso é uma empatia só comigo, ou se você realmente, se é uma vaga que precisa de relacionamento, você tende a se colocar no lugar do outro para conseguir resultados melhores do outro. Então, eu posso te fazer uma pergunta em relação a isso e ver que, poxa, se isso for importante para a vaga, beleza. Então, ao máximo, tentar fazer essas perguntas difíceis, sabe?
para você conseguir deixar o processo um pouco mais racional. A Gup atende empresas de qualquer tamanho? Se a nossa empresa, o Ateliê de Conteúdo, que é uma startup, quiser contratar a Gup, a gente consegue? Legal. Uma das coisas que a gente aprendeu, quando a gente começou, a gente vendia pra todo mundo. Até minha tia, se fosse contratar, assim, tia, vou te ajudar, né? Startup, ela começa assim, aquela curva de adoção da startup, são poucas que conseguem exercer, né? Todo mundo que, puxa, quer vender, quer comprar, tô te vendendo. E foi assim com a gente também. E aí a gente foi aprendendo qual que era o product market fit, qual que era o target ideal pra gente. E aí a gente foi segmentando e hoje a gente atende empresas que têm um certo volume de vagas. Então, é difícil porque a startup sempre tem recursos finitos. Então, a nossa escolha foi, deixa eu pegar um nicho do mercado que hoje eu quero atender super bem. Eu quero ser a melhor empresa para atender esse nicho. Depois que a gente conseguir conquistar um bom market share aqui, a gente vai para o próximo nicho. Então, hoje a gente atende empresas maiores e aí lá na frente, com certeza, a gente crescendo vai conseguir atender outras empresas também. Bom, tô muito triste porque a gente não pode contratar a Gup. É isso, mas a gente pode vai começar a dar notinhas. Boa. Pode, a gente pode seguir e a gente pode crescer mais rápido com essa motivação para ter um processo de recrutamento mais estruturado. Isso aí, ajudo vocês. Vamos anyway. lá. Tá ótimo. Muito bom, Mari. Obrigada pela conversa. Foi muito educativa, além de agradável. Volto sempre. Legal, super obrigada pelo convite de novo. Muito legal o bate-papo. Que bom que você gostou.